Estamos de volta, segundo bloco, TV Câmara recebe, hoje recebendo o professor Glauber Voida, ele que é especialista em gestão de políticas públicas em infância, ele que é da cidade de Lençóis Paulista, hoje aqui na cidade de Tupã, participando de uma capacitação para os membros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e também conselheiros tutelares. Glauber, vamos falar um pouquinho agora, a gente, durante todo ano, a gente foca muito nessa questão e, inclusive, durante o nosso informativo TV Câmara Informa, a gente sempre fala sobre a questão da dedução do imposto de renda, de um percentual do imposto de renda, e tem muita gente que já sabe, né, da importância dessa dedução, porque com esse dinheiro muitas entidades são beneficiadas, né, o trabalho, essas entidades conseguem realizar o seu trabalho através dessas políticas públicas que são discutidas. E é importante a gente ressaltar, né, que cada pessoa realmente faça essa dedução, destine esse recurso para as entidades, porque se de repente a pessoa não fizer questão, esse dinheiro vai para Brasília, não volta, então por que não ajudar? E tem números expressivos aqui na cidade que vale a pena a gente destacar agora, né, e esse dinheiro, como eu falei, no caso do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, é necessário, é fundamental esse recurso para que eles continue trabalhando e continue colocando em prática essas políticas públicas. Então, o que acontece? Quando a gente fala de imposto, a gente fica muito preocupado, né? Nossa, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o imposto de renda, eu tenho que pegar o IPTU. Mas para onde está indo o meu dinheiro? Todo mundo fala isso. E a gente tem pagado o imposto e não participado. E não, eu acho que acompanhado todo o processo do investimento. A gente olha no jornal que está fazendo um recap aqui, uma construção de um prédio ali, corrigindo o postinho, e a gente não acompanha. Mas todo mundo paga o imposto de renda. Ô Glaucio, sabe quanto que nós temos aqui em Tupã em 2019? As pessoas pagaram de imposto de renda? Eu sei, mas é bom você falar. Pode citar. 57 milhões. 57 milhões. Pagamos 57 milhões. 57 milhões. Que foi para onde? Para a Receita. Então, você queira ou não queira, você tem que pagar o imposto de renda. Isso é imposto. E foi embora. Depois volta com ações, toda. Não, eu falo assim, depois o governo, né, o Ministério da Economia, a Receita, o Tesouro, ele vai fazer o repasse para as políticas públicas, para financiar segurança, para financiar saúde, para financiar educação, e vai fazer. Mas a gente sabe que nunca volta o total. A verba é muito pouca. E o CMDCA, ele preocupado porque ele faz a gestão de um fundo que é destinado à criança e adolescente. Porque quando nós pensamos nos direitos da criança e adolescente, a gente não é uma coisa utópica assim, a criança tem direito, isso não. Não, a gente pensou em criar um fundo. Isso em 1990. A gente falou, olha, há 30 anos atrás, olha, vamos criar um fundo onde as pessoas possam fazer doações, que possam encaminhar recursos, para que possam financiar ações para promover o desenvolvimento da sociedade através da criança e adolescente. Então, hoje, em 2020, né, se nós considerarmos a arrecadação do ano passado, eu estou falando de 57 milhões. Esse dinheiro pode ser deduzido para o município, para o Fundo da Criança e Adolescente, 6%. 6%. Aqui em Tupã, nós temos 4.118 pessoas que pagam o imposto de renda, que contribuem. Se a gente pegasse uma média por alto, assim, não vou falar que todo mundo vai pagar. Vamos pensar que nós conseguíssemos de 57 milhões, 3%. 3%. Glaucio, nós conseguiríamos deixar em Tupã 2.300.000 para a infância. E que faria toda a diferença. A gente conseguiria financiar ações. Eu estou falando, e sobretudo, nós precisamos pensar em tempo de uma crise sanitária, uma crise econômica. Sim. E problema de receita, de arrecadação. Os próximos anos serão anos difíceis. Comunidade de Tupã, os próximos anos o dinheiro vai ficar curto.
Então vocês precisam encontrar uma forma de se organizar. Não é o prefeito que vai resolver isso sozinho, não são os vereadores, não é reclamar. É você. Na hora que você for pagar o seu imposto de renda, fazer a declaração, emitir a DARF lá, você precisa pensar, opa, peraí, eu vou deixar 6% aqui no município. E aí esse dinheiro, ele vai ser usado para quê? Para investir no desenvolvimento das crianças. Estou falando de 2.300.000 reais. É muito dinheiro. Se a gente considerar um mandato de uma gestão, e até estava conversando aqui com o CMDCA, porque eu não posso pensar numa ação momentânea. Sim. Se você pensar em 4 anos, eu estou falando de 9 milhões. De 9 milhões. Para financiar o quê? Projetos que irão trazer o desenvolvimento, lazer, recreação para a criança, financiar projetos, por exemplo, de inserir criança no programa Jovem Aprendiz, que é desenvolver habilidades. Sim. Profissionalização. Então é uma preocupação que a comunidade tem que pensar na hora que for pagar o imposto de renda. Fica aí a dica para que você realmente destine esse percentual para a cidade de Tupã e, como disse o Glauber, esse recurso será utilizado pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, para aplicar em projetos, né, colocar em prática essas políticas públicas. Então é importante, você que paga o seu imposto de renda, deixa aí esse percentual, destine, né, esse valor, esse recurso, né, para a cidade de Tupã. Esse percentual para a cidade de Tupã. Ô Glaucio, só para complementar, claro. Porque o cidadão de Tupã é uma pessoa solidária, vocês são solidários. Sim, a população é bem generosa. Eu sou estrangeiro, e quando eu vejo aqui o Silas, o Rogério, né, o Eduardo, o pessoal aqui estão me recebendo tão bem, e a forma, assim, eu fiquei até assustado, eu falei, nossa, como que esse pessoal, ele tipo assim, integra, é solidário mesmo. Gente, não adianta você querer ajudar as pessoas simplesmente por causa de uma convicção filosófica ou religiosa. Nós precisamos ter ações. E quando eu falo de ações, eu estou falando do imposto de renda. Porque você tem entidades aqui de Tupã, como a questão Joana d'Arc, você tem a Legião Feminina, a Legião Mirim, você tem a Betel, você tem dezenas de instituições, a Rede do Câncer, que estão precisando de recurso. São pessoas que montaram essa associação para poder ajudar a resolver os problemas do município. Sim. Eles querem ajudar. A Casa Abrace, que é uma casa de abrigo, uma casa de idoso, eles querem ajudar, mas precisa de dinheiro. De que forma? Através da doação. Essa doação. Porque não adianta você pegar e doar 2 vezes. Você vai ser meio bobo. Porque você paga uma vez, paga o imposto, que é para o governo fazer aquilo que é dever do governo, e depois você vai lá e tira seu dinheiro. Aí dá para a igreja, dá para isso. Gente, vamos usar a cabeça? Já que tem que pagar e o recurso tem que vir para essas ações e financiar ações públicas, em vez de você pagar 100% do imposto devido, deduz. Doe para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente. Ou para o fundo do idoso. Agora, nós precisamos discutir isso. Porque eu estou falando de 2.300.000 que pode ajudar essas entidades a funcionarem. E como vai ajudar? 2 milhões. Muito dinheiro. Glauber, queria aproveitar, nós dissemos, mudando um pouquinho de assunto, mas aproveitando a oportunidade, já que nosso tempo é escasso, nós dissemos no primeiro bloco essa questão, né, das crianças nas escolas, a importância da família, a participação da família nessa questão, porque tem famílias que realmente deixam o filho o dia inteiro e não se preocupam tanto, né, como ele está, de que forma ele está, mas a gente sabe que é importante, lógico, a educação para todas as crianças, para todos os adolescentes, e a gente sabe que nesse momento de enfrentamento, as crianças estão recebendo esse conteúdo, né, de forma remota, né? Os professores, as escolas, enfim, estão tentando passar esse conteúdo pelas plataformas digitais, mas há uma expectativa para que as aulas retornem, né, até o final do ano, pelo menos já foi sinalizado isso pelo governo do estado, e eu acho que o município também deve acompanhar alguma decisão nesse sentido.
Qual que é a sua opinião nessa questão do retorno às aulas para esses jovens, para essas crianças, em meio a essa pandemia do coronavírus? Olha, a Organização Mundial da Saúde, estudos de Harvard, de escolas na Espanha, na Europa, que estão vivenciando isso muito mais do que nós, são unânimes. Não temos condições de voltar. As aulas não têm condições de voltar. E o governador Dória, ele tem entendido isso. Ele tem visto isso. Porém, ele tem sido pressionado por entidades que representam grupos específicos. Nós estamos... Gente, ainda está morrendo 1.000 pessoas por dia, a média. Ainda nós estamos no meio da pandemia, não acabou. Sim. A gente acha que voltou à normalidade, mas não voltou. O que o Brasil fez? Porque nós estamos com uma disputa política muito grande. O governo federal, o Ministério da Saúde fala uma coisa, a Secretaria de Saúde Regional fala outra, a Secretaria Municipal... A gente não tem uma unidade de discurso, não está alinhado. E o que nós fizemos para diminuir o coronavírus? A taxa de contágio? Nada. Então, nós não fizemos nada, nós estamos com o teto de morte ainda altíssimo, 1.000 por dia. E aí a gente vem falar de voltar às aulas, mesmo com vários institutos, como a Organização Mundial de Saúde, institutos de pesquisa falando que não tem condições, a gente precisa entender. Porque o direito à educação é um direito fundamental? Sim, é. Claro. Mas o direito à vida é muito maior. E ele é prioritário. E o governador Dória, ele tem pensado nisso. Ó, um parceiro dele, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo. O que o prefeito disse? Semana retrasada ele disse, uma nota no jornal. A escola pública não tem condições, Glaucio, de cuidar de piolho. Quantas vezes o Conselho Tutelar teve que atender casos de famílias que a escola encaminhou, a creche encaminhou, porque a criança estava cheia de piolho. Imagina do coronavírus, que é um vírus, é uma doença que ninguém conhece, ninguém Invisível, tem certeza. É um vírus invisível, né? Você acha que vai conseguir controlar o distanciamento? Não vai. Criança quer se relacionar, quer tocar. E aí, gente... Para conter essas crianças é muito complicado. Isso vai trazer um problema sério à família, mas também aos servidores públicos, aos professores. Então, é muito arriscado. E nós não podemos pensar numa forma de prestar serviço público de uma necropolítica, brincar com a morte. Então, eu entendo e eu sigo esse entendimento que nós não temos condições de voltar esse ano. Não há. O CMDCA, ele se manifestou esses dias em reunião ordinária e esse grupo que representa parte da sociedade de Tupã também entende isso. Que enquanto não tiverem medidas claras que garantam a segurança para que as crianças voltem à aula, mas de uma maneira segura, não tem como voltar. Agora, nós precisamos ter coragem. Ter coragem. E a família, os pais, eles precisam entender. Vai voltar para... Tem que voltar para a aula porque eu preciso trabalhar. Gente, eu sei que você precisa trabalhar, a economia, infelizmente, voltou a funcionar, nós não fizemos a quarentena, mas não é voltar às aulas, não é expor os nossos filhos, o nosso bem mais precioso, nosso tesouro. Gente, a gente projeta sonhos dos nossos filhos. Brincar com a vida deles. Até porque são vetores assintomáticos, na maioria, com certeza a criança, na sua maioria, assintomática e acaba, né, podendo proliferar ainda mais esse vírus. Vai morrer. Agora, desde que começou a pandemia em março, a Prefeitura, a Secretaria do Estado, eles têm desenvolvido protocolos. Tem falado. A taxa do vírus, a pesquisa fala o quê? Que 15 dias o vírus ele cumpre o seu ciclo. As pessoas estão fazendo quarentena? As pessoas fizeram a quarentena mesmo, ou só fingiu que fez? Então, é a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é do poder público, não é do governador, a responsabilidade não é do prefeito, é nós. Cada cidadão aqui de Tupã, do estado de São Paulo, que precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque se nós tivéssemos feito aquilo que deveria ter feito,
a quarentena, de fato, a gente já tinha voltado à normalidade. Com certeza. Glauber, antes de encerrar o programa, você citou há pouco também algumas entidades aqui da cidade que são importantes aqui no município, realizam um trabalho muito sério e, claro, contando com essa colaboração, não só campanhas que são realizadas aqui em Tupã, mas a gente focou bastante nessa questão da importância de você deduzir um percentual do seu imposto de renda que você tem que pagar de qualquer forma e destinar esse recurso para Tupã, porque através do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, esse dinheiro será destinado para essas entidades, enfim, para poder dar andamento aos projetos, enfim, e colocar em prática essas políticas públicas. Mas qual que é o panorama, a avaliação que você faz dessas entidades aqui da cidade, no seu geral, um trabalho, qual que é a sua avaliação, qual que é a visão que você tem da cidade de Tupã no que diz respeito a essas entidades? As entidades, elas têm muita boa vontade. Ela quer ajudar, eles querem ajudar o poder público, eles estão se organizando, mas eles sofrem de um grande problema que é a terceirização. Delegar a eles a responsabilidade de salvar o mundo. Assim como o setor público, a prefeitura também sente isso. Então você olha, as entidades movidas por convicções filosóficas, religiosas, querendo ajudar o próximo, colaborar. Porque quando você pensa numa entidade, a entidade ela não tem fins lucrativos. Não está sobre a ótica do lucro. Ela quer ajudar. Quer ajudar uma criança que foi acolhida, quer ajudar um adolescente que praticou o ato infracional, o crime, como ressocializar esse menino. Quer ajudar um idoso, quer ajudar uma pessoa com deficiência, quer ajudar um menino que está jogando uma bola, quer fazer um esporte no basquete. Essas entidades, elas querem ajudar. Mas o que acontece? Nós temos um problema de receita. Eles não têm recursos. Então, o CMDCA tem pensado nessa campanha como mobilizar a comunidade para que eles possam contribuir e assim eles tenham receitas para desenvolver atividades. Mas o grande problema também é essa questão de terceirizar. Tá lá no abrigo. Tá lá no serviço de convivência. E a família não assume a sua responsabilidade. Porque quando uma criança é acolhida, por mais excelente que seja a prestação do serviço de acolhimento, não é como lar. Porque nós entendemos, sociologicamente, que a criança ela tem o direito de ser criado no seio da sua família natural. Quem é meu pai? Sabe aquela questão existencial? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Da onde eu vim? Então, a criança tem o direito da convivência familiar. Então, essas entidades, a prefeitura, o CRAS, o CREAS, a escola, eles têm desenvolvido um serviço. Eu estava analisando uma avaliação, fazendo um diagnóstico aqui de Tupã, e eu fiz um diagnóstico no Ministério da Saúde do PIMAC, que é um programa, de avaliação, que o Ministério faz com a prefeitura para garantir uma melhoria na qualidade do serviço de saúde. E pasmem, comunidade, quando você passa a observar essa avaliação, os serviços de saúde de Tupã são bons e muito bons. Outro dia eu estava analisando os dados do Saresp, indicadores de avaliação da educação, a educação municipal, adequado. Os alunos completam o ciclo do 5º ano adequado e um percentual avançado. O poder público desenvolvendo atividades de qualidade. Sim. Mas e aí? O poder público, ele pensa o coletivo, ele pensa no bairro todo, na vila. Mas e a família? Ela tem assumido a sua responsabilidade? Ou nós só queremos o lado bom da vida? Ter relações, gerar filhos e jogar o filho para a prefeitura cuidar? Na creche, na escola. Sim. E isso, quando você terceiriza o cuidado, isso afeta o desenvolvimento psicológico da criança. Porque, humanamente,
A criança ela tem o direito de crescer junto dos seus pares, de quem gerou ela. A sua mãe, o seu pai, os seus avós, os seus primos. Mas quando essa criança, a criação, o cuidado é terceirizado, isso começa a trazer problemas no desenvolvimento psicológico e moral. E isso afeta toda a comunidade. E acaba voltando também de forma negativa para dentro da casa. Exato. Dentro da família. Por isso que nós precisamos, quando você fala, a entidade assume a responsabilidade. Não, vamos cuidar, vamos prestar o serviço para promover uma qualidade de vida, um bem-estar a todos. Mas a família de novo terceiriza. Então nós temos discutido e pensado para os próximos 3 anos aprofundar essa discussão. Como nós podemos, cada cidadão, assumir a sua responsabilidade. E a única coisa que a gente precisa é dar atenção para o filho. Não é horas, é um tempo de qualidade. É uma conversa, é uma pergunta. E aí, filho, como que foi seu dia? E aí, como que foi a sua experiência ali? O que você brincou hoje? Uma coisa rápida. Porque nós somos a sociedade do trabalho, está todo mundo trabalhando. Mas nós trabalhamos para manter a nossa família. Para que a nossa família possa ser feliz. Então, a gente precisa gastar tempo com os nossos. Perfeito. Glauber, nós chegamos infelizmente ao final do programa, mas eu queria até registrar aqui que também a convite, o Glauber, ele, claro, com toda a sua equipe, também está se dispondo a colaborar com a APAE aqui, que é uma das entidades aqui da cidade, na questão de projetos para poder realmente angariar recursos, né, para o trabalho da APAE, que é um trabalho muito bonito aqui na cidade, atende a dezenas de municípios. Quer dizer, hoje ele passou o dia aqui em Tupã, não só visitando essas entidades, né, nessa capacitação com membros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, mas também, né, visitando as instalações da APAE e, claro, se colocando à disposição para colaborar com a APAE também. Glauber, realmente nós teríamos aqui mais assuntos, mais alguns pontos para poder discutir durante o programa, mas eu acho que nós tentamos, pelo menos, resumir um pouquinho da importância da participação da família, da responsabilidade. Você focou muito durante o programa sobre a responsabilidade da família, dos pais, na criação, na formação dos seus filhos. Então, eu acho que a gente focou muito nisso e eu acredito que essa é a mensagem que ficará nesse programa. Eu queria agradecer a sua presença e, claro, fique à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã. Volte mais vezes, né, para a gente falar sobre outros assuntos também. E, realmente, eu acho que cabe aqui uma discussão ampla com a sociedade, com a família, principalmente, com os membros que convivem dentro dessa residência, desse lar. E, claro, né, caso tenha necessidade, o Conselho está aqui para colaborar, para ajudar essas entidades, através, né, dos seus membros. Foco aqui novamente na importância de você deduzir esse percentual do imposto de renda para que esse dinheiro fique em Tupã e possa ser destinado, né, para essas entidades através, né, do CDME, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, é um grupo, é uma cadeia, onde cada um tem sua responsabilidade. E nisso o Glauber foi bem incisivo, ele bateu muito em cima disso durante todo o programa, da responsabilidade da família na formação e na criação da criança. Obrigado mais uma vez pela presença. Fique à vontade também para deixar uma mensagem à nossa população. Cláudio, eu que agradeço, assim, a você, a comunidade de Tupã, que me acolheu muito bem, como eu disse. Muito obrigado mesmo. E eu fico feliz de poder estar contribuindo e compartilhando esses processos para que vocês possam resolver esses nós e, assim, promover qualidade de vida. As entidades que estão ouvindo agora, que de fato ficaram interessadas, eu acho, olha, vamos organizar, como que a gente pode organizar a entidade, pensar num projeto, entre em contato com o CMDCA, o Silas, o Rogério, e o pessoal vai poder falar como vocês podem me encontrar. Eu acho que isso a gente pode sentar e pensar em como organizar os processos. Mas eu gostaria agora de deixar uma mensagem para a família. Porque, família de Tupã, a prefeitura, a TV aqui com essa forma de conversa, o CMDCA, eles só querem cumprir o texto constitucional e entender que a família é a base da sociedade e tem proteção do Estado. Então, tudo isso aqui que o CMDCA, o Conselho Tutelar, o CRAS, o posto de saúde, a escola, todo
esse serviço que nós estamos prestando é para melhorar a vida de vocês. Mas vocês precisam entender, se você, homem, se você, mulher, não entrarem num acordo e compartilharem as responsabilidades e os deveres da vida em comum, ninguém vai poder ajudar. E aí, a sua descendência vai mendigar o pão, porque o seu filho não será criado. Porque se o homem e a mulher não estiverem em comum acordo, compartilhando as responsabilidades, vai ter confusão, vai ter briga. E isso vai afetar a criação do seu filho. Porque a criança, ela está se espelhando em vocês. Ah, mas eu não aguento mais, eu estou discutindo muito com a minha mulher. Eu não aguento mais, eu não tolero mais ela. Eu não aguento mais o meu marido. Eu vou beber. Gente, vamos resolver. Procure o CRAS, procure o Conselho Tutelar, procure o posto de saúde e peça ajuda. Porque o que nós queremos é fortalecer a família. E se nós não resolvermos esse problema urgentemente, se não for o problema que está acontecendo aí dentro da sua casa, é um vizinho que você conhece ou um parente, converse. Porque se nós não seguirmos o princípio do Estatuto da Criança e Adolescente, da intervenção precoce, o que está em jogo é o futuro de Tupã. É mais adolescentes que vão engravidar, pensando que a vida vai melhorar, tendo um filho e um namorado, e esses rapazes aí só estão querendo abusar das meninas, ou adolescentes que vão querer uma vida fácil e querer vender droga, e aí vão para a Fundação Casa e depois preso. E quem que vai ser prejudicado? A sua descendência, a sua família. Então, assumam as suas responsabilidades, pai e mãe. Mesmo que forem separados, entrem em um acordo. Compartilhe a responsabilidade da criação. E se tiverem com dificuldade, procurem o CRAS, procurem o serviço de saúde, o posto de saúde, a escola ou o conselho tutelar. Porque nós sabemos como ajudar vocês a organizar isso, para que vocês possam ter uma vida boa. Perfeito. Glauber, nós agradecemos hoje um programa especial com a presença do professor Glauber Voida, ele que é especialista em gestão de políticas públicas e infância, formado pela Instituição Toledo de Ensino. Hoje, passando o dia aqui na cidade de Tupã, com essa capacitação para os membros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, também para os conselheiros que fazem parte do Conselho Tutelar. Claro, trabalhando, abordando, discutindo políticas públicas para auxiliar essas entidades através do CMDCA e, claro, com a participação principalmente da família, a importância da família, da responsabilidade da família, como disse aqui o Glauber durante praticamente todo o programa, focando em cima disso e deixando também essa mensagem à população de Tupã. Agradecemos novamente o professor Glauber Voida, que volta com certeza em breve aqui na cidade de Tupã, e, claro, voltará também aqui na TV Câmara. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais. Até mais.